Bom dia, tudo bem com você? Que bom que nós estaremos estudando a nossa lição essa semana, que vem falando sobre o pacto do dízimo. O verso está em Malaquias 3,10 e vem nos alertando sobre algo que nós precisamos utilizar de forma frequente, como forma de gratidão por tudo que Deus já nos concedeu. E diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então aqui, nós somos gratos a Deus e Ele derrama bênção sem medidas sobre as nossas vidas. Vejam só, o comentário da Bíblia Andrews diz assim, ó: sendo que o templo é a casa de Deus, a recusa em apoiar o serviço do templo por meio da devolução de dízimos e ofertas equivale a roubar o Senhor. O dízimo, 1/10 da produção agrícola e dos animais, conforme Levíticos 27, 30 e 32, havia sido instituído para os levitas por causa de seu serviço no tabernáculo. A prática de dar o dízimo remonta a Abraão, que está lá em Gênesis 14, verso 20, e Jacó, que está em Gênesis 28, 22. Mas não estava sendo realizada com fidelidade pelos que voltaram do exílio, conforme se percebe nessa passagem e em Neemias também. E quando Jesus Cristo, quando Deus fala sobre as janelas do céu, bênçãos abundantes da parte de Deus se seguem à nossa fidelidade, à instrução de devolver o dízimo. Este, por sua vez, é parte de nossa resposta às bênçãos do Senhor sobre nós. O que eu falei, quando nós devolvemos o dízimo, é porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já nos concedeu. Então, nós já recebemos e ainda receberemos mais bênçãos por sermos fiéis a Ele. Ok? Então, a gente começa aqui trazendo essa parte aqui dessa explicação. E eu gostaria de fazer a leitura, porque eu sempre gosto de fazer a parte introdutória, fazendo a leitura, justamente para que nós possamos ter um direcionamento melhor com relação aos dias que seguiremos estudando, ok? Ellen White, ela escreveu: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Testemunhos para a Igreja, versão 3, página 325. E o que é que isso significa para nós hoje? Percebe? Então, nós vamos agora ampliar, trazendo daquela época para nós hoje. O que é que vem trazendo? Você já parou para pensar quanto equivale o dízimo? O dízimo, ele equivale a 1/10. Agora, deixa eu comentar um negócio com vocês antes de nós entrarmos aqui nesses detalhes. Preste atenção. Às vezes nós pensamos que a questão financeira vai ser a parte principal porque achamos que 1/10 daquilo. Mas, você já parou para pensar que Deus deseja muito mais o seu tempo? Nós temos 7 dias. Um dia foi reservado para que nós pudéssemos parar e adorá-lo. Então, 1/7 do nosso tempo é preciosíssimo para Deus, enquanto da nossa parte financeira Ele pede apenas 1/10. Ok? Então, vamos lá. Os dicionários definem o dízimo como 1/10 parte de algo, ou 10%. É provável que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda ou lucro a Deus. Tudo que temos pertence a Ele em primeiro lugar. E conforme nós falamos através do comentário no início, a legislação do dízimo dada a Israel no Sinai indica que o dízimo é santo e pertence a Deus. Nosso Pai pede somente 10%. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. Então, qual o seu dízimo? 10%. Se você deseja ser pactuante, se você deseja doar mais,
é algo que compete a você, é entre você e Deus, ok? Porque dízimo é a 10ª parte. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Preste muita atenção aqui comigo. Fica bastante interessante quando nós conversamos sobre isso. Eu vou dizer uma coisa a você. Uma das coisas que nós precisamos saber e entender é que nós devemos devolver o nosso dízimo com alegria, com prazer, com satisfação, com gratidão por tudo que Deus já nos concedeu. Se você colocar isso como ponto de obrigação, é melhor que você não faça, porque Deus não deseja que você faça apenas como se fosse uma questão de um checklist. Deus deseja que você devolva, que você o adore através dos seus bens com gratidão. Ok? Agora, qual foi... Aqui vem trazendo sobre a questão da prática de devolver o dízimo. Gênesis 14, 18 a 20 e Hebreus capítulo 7, de 1 a 9, vem trazendo alguns detalhes para nós. Vamos ler primeiro Gênesis. Diz aqui, Melquisedeque abençoa Abraão. Gênesis 14, 18 a 20 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vamos pegar o comentário. Esse comentário da Bíblia Andrews, ele é fantástico porque ele dá um norte bem legal para nós. Aí veja só. Como tudo isso aconteceu? Após uma marcha noturna resignada e uma batalha bem-sucedida, o exército de Abrão, no caso à época, conseguiu libertar Ló, sua família e todos os bens pertencentes a Sodoma. Em seu retorno, Abrão deparou-se com Melquisedeque, o rei sacerdote Salém, que foi associado a Jerusalém. Pão e vinho aqui que fala é alimento real, em geral ligado a sacrifícios. É, portanto, possível que o gesto de Melquisedeque indique uma importante refeição de aliança. A aliança feita entre o rei de Salém e Abrão. Veja só, a bênção de Melquisedeque foi escrita de forma poética. Nada se sabe de sua família ou origem. Sua aparição e seu desaparecimento súbitos como rei sacerdote são retomados no Novo Testamento e compreendidos como um tipo de Jesus, o verdadeiro rei sacerdote. Dízimo aqui, Abraão reconheceu as bênçãos de Deus e devolveu 1/10 ao representante de Deus, a quem ele claramente reconhece como tal. A prática de dizimar com fidelidade não foi uma inovação posterior da lei, mas um princípio enraizado na natureza do Senhor. Por ser dono do universo e doador de bênçãos, ele verdadeiramente merece expressão de fé e gratidão de seu povo, quando nós falamos acerca da questão dos dízimos e das ofertas, principalmente aqui direcionado aos dízimos. Agora, Hebreus menciona também com relação a essa questão, Hebreus capítulo 7, versos 1 a 9. Vamos fazer a leitura? Hebreus capítulo 7, versos 1 a 9. Vamos ver o que é que traz o texto, para nós ampliarmos aqui, então, a questão do nosso comentário. E diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interprete rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Veja só, considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora,
Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Vamos destrinchar aqui um pouco. A gente vai ler o comentário aqui e nós vamos conseguir trazer a linha de entendimento aqui, ok? Veja só, a primeira menção do dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, conforme nós lemos há poucos instantes e comentamos, que conta a história do encontro de Melquisedeque com Abrão. A última menção de dízimo na Bíblia lembra o mesmo encontro, mas as palavras décimo e dízimo são usadas de forma intercambiável. Observe na história de Hebreus que nem Melquisedeque nem Cristo eram da tribo de Levi. Então a gente consegue entender essa questão. Então o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não tem origem com os hebreus no Sinai. Preste muita atenção. Essa questão do dízimo ela é bastante antiga e a prática de devolução é uma prática que existia entre os patriarcas, entre aqueles que vieram os nossos antepassados. Portanto, nós precisamos compreender que a questão do dízimo ela vem passando de geração em geração e chegou para nós. E a nossa forma de dizimar, nós vamos ter ainda mais algumas informações, mas o principal de tudo é que você precisa entender que o dízimo ele serve para manutenção da casa do Senhor, ok? O que foi que Deus prometeu fazer por Jacó e qual foi a resposta dele a Deus? Veja só, quando Jacó saiu de casa, fugindo de Esaú, certa noite ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. Deus se encontrava no topo e prometeu estar com Jacó e um dia trazê-lo de volta. Aquele jovem solteiro teve a experiência de conversão e lhe disse: o Senhor será o meu Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Por que Jacó estava falando aquilo ali para Deus? Porque ele tinha sido abençoado, porque ele falou: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. E ele foi abençoado. E ele fala aqui com relação à questão do dízimo, por quê? Porque ele continuaria sendo grato a Deus por todas as bênçãos que ele concedia. Ok? Então, por exemplo, quando se fala a casa do tesouro, mencionado na Bíblia, onde é que fica a casa do tesouro? Você sabe dizer? É o templo que você congrega. Mas nós vamos trazer alguns detalhes a mais. Mas deixa eu falar uma coisa. Às vezes algumas pessoas colocam algumas objeções. Eu simplesmente vou pegar o meu dízimo e eu vou distribuir da maneira que eu acho que deve ser distribuído. Todas as vezes que você pega e que você faz a leitura da palavra, diz que você deve utilizar isso aí para manutenção da casa do tesouro, para manutenção do templo. Então, por exemplo, tudo que eu devolvo, nós aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma maneira. A nossa forma aqui de distribuição dos dízimos é uma forma bastante interessante, porque os nossos dízimos, eles servem para manutenção da casa, eles servem para pagar aos ministros, que são os pastores. Cada pastor aqui ele tem o seu salário. Por incrível que pareça, porque muitos dizem, não, eu vou dar nada porque vou enriquecer o pastor. Mas aqui na nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pastores eles recebem um salário e eles não colocam a mão. Nós temos os tesoureiros em cada igreja, onde são repassados para as missões, associações, e aí a distribuição segue até a associação geral. Portanto, divisão, associação geral. Então, nós precisamos entender que a minha parte eu preciso fazer, que é ser grato.
E as outras pessoas que estarão administrando, com certeza, elas prestarão contas a Deus. A partir do momento que eu devolvo, é a minha gratidão. O restante, isso aí não interfere em minha vida. Presta atenção aqui nesse comentário. Embora instruções específicas não sejam dadas no texto, é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com a palavra casa do tesouro. Deus inclui em suas instruções, para que haja mantimento na minha casa. Seu povo entendia que a casa de Deus inicialmente era o santuário, a sofisticada tenda que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai. Depois, quando Israel viveu na terra prometida, a localização central foi primeiro em Siló e depois, de maneira mais permanente, no templo em Jerusalém. Ok? Então, o entendimento de casa do tesouro vem para a questão de templo. Ok? E aquela época, desculpem, a tribo de Levi, ela cuidava das atribuições do templo, portanto, eles recebiam e aí eles administravam para a manutenção da casa do tesouro. Vamos ler o que Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 a 14, traz para nós? Vamos ver o que é que diz aqui, Deuteronômio. Está aqui, faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 a 14. Diz o seguinte: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e lá ireis, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e de toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo que te ordeno. Quando nós pegamos aqui, nós verificamos que Deus estava apresentando para o seu povo o lugar, a organização para que eles pudessem ali estar adorando o Senhor. É tanto que o tema diz que é o lugar do culto verdadeiro. Veja só, no verso 5 diz: escolher para ali pôr o seu nome. Os israelitas deveriam destruir os lugares e os utensílios de adoração a ídolos e concentrar toda a adoração e o serviço de sacrifício na presença de Deus, no local de seu santuário, templo, que seria escolhido por ele. Essa é a primeira parte. Segundo, aí vem aqui, segundo estamos fazendo aqui, os israelitas sacrificavam em vários lugares, porque eles e o santuário se mudavam de um lugar para outro. No futuro, eles só ofereceriam sacrifícios em um único lugar.
tudo que parece bem aos seus olhos. Não havia regra fixa relativa à localização geográfica do sacrifício, porque não existia ainda um lar permanente para o santuário. Esta expressão não significa que os israelitas estavam livres para sacrificar longe do santuário. Quando vem para outra parte aqui, não tem porção nem herança, sem terra própria os levitas não teriam a oportunidade de sustentar diretamente da agricultura como os outros israelitas. Por quê? Porque eles foram escolhidos para cuidarem especificamente das atividades do templo, ok? Então veja só, o que esses versos mostram? Esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que seu dízimo seria depositado? Que princípios podemos tirar desses versos? Deus, ele cuida de tudo com muita organização, sempre, ele sempre orientou. Se você pega desde a saída do povo do Egito até a chegada à Terra Prometida, se eles tivessem cumprido tudo de forma plena, fossem obedientes, eles teriam sido muito mais bem-sucedidos. Por quê? Porque eles foram considerados e eram considerados como exemplos. Eles seriam o exemplo para todas as outras nações. E aí a gente para outro estudo essa questão e vamos seguindo aqui com relação a essa questão. Veja só, como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática a sua vontade em relação ao que fazer com o dízimo. 3 vezes ao ano, na Páscoa, no Pentecostes e na Festa dos Tabernáculos, o povo de Deus devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos e as ofertas e para louvar e adorar a Deus. Por quê? Era o período da colheita. Então eles tinham ali que a Festa dos Tabernáculos, que era também chamada da Festa das Primícias, onde ali eles ofertavam a Deus. Por quê? Porque eles plantavam e agora eles estavam o quê? Colhendo. E aí eles levavam para agradecer a Deus. Ok? Veja só o que vem trazendo mais aqui. Em harmonia com o princípio bíblico da casa do tesouro, aí a gente vai especificar um pouquinho mais para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia designou as associações, missões e uniões de igrejas como casas do tesouro em nome da Igreja Mundial, a partir das quais o ministério é pago. Conforme eu expliquei para vocês, que a nossa igreja é uma igreja que ela não é congregacional. O que é congregacional? Onde você tem um pastor, como se ele fosse o dono daquela congregação, e todo o dinheiro indo para as mãos dele. Na nossa igreja é feito de forma diferente, conforme eu expliquei anteriormente. Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local como parte da sua experiência de adoração, mesmo que alguns hoje doem por meio de transferências bancárias. Os tesoureiros locais, então, eles encaminham dízimo para a tesouraria da associação. Esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. O que acontece? Os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazem com que essa obra cresça em todo o mundo. Por quê? Porque existe uma distribuição percentual desses dízimos. Ok? Então, nós temos uma linha organizacional fantástica que ajuda dentro dessa questão. Qual o propósito do dízimo? Vamos ver aqui em Levítico 27 e 30. Levítico 27 e 30. Nós temos aqui a explicação. E depois nós vamos ler também em Números 18, 21 a 24. Levíticos 27 e 30. Diz o seguinte. Olha que interessante. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Vamos para Números, vamos ver Números 18, 21 e 24. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E o verso 24 diz: porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então eles não plantavam, então eles não colhiam. E aí eles cuidavam das atividades do templo.
O que Deus propõe que seja feito com o dízimo? Eu vou ler na íntegra aqui para que vocês possam entender os detalhes, que eu inclusive já falei, mas é sempre bom nós reforçarmos o que nós informamos. Visto que Deus é o dono de tudo, Ele obviamente não precisa de dinheiro. Isso aí é básico. Contudo, porque o dízimo lhe pertence, o Senhor nos diz o que fazer com ele. O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Portanto, as necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo de Deus. A tribo de Levi, a força ministerial no Antigo Testamento, não recebeu grandes propriedades como as demais tribos. Levi recebeu certas cidades, incluindo as cidades de refúgio, com terra suficiente ao redor delas para o cultivo pessoal. Eles eram sustentados pelos dízimos dos outros e eles próprios também davam o dízimo de sua renda. Conforme eu expliquei, que justamente esses dízimos também hoje são para a sustentação dos ministros, que são os pastores. Ok? Agora, eu quero ler com você Atos 20 e 35. E se você tiver algo a falar, você coloca aí para que depois nós possamos comentar, nós possamos conversar sobre essa questão. Vamos ver aqui. Atos capítulo 20, verso 35. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Como essa mensagem relaciona com o dízimo? Atos capítulo 20, verso 35. Se eu abrir aqui, pronto, cheguei. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Opa, que legal isso aqui. Quando nós tratamos da questão dos dízimos e das ofertas, vem dizendo o quê? Mais bem-aventurado, mais feliz é dar que receber. Então, quando nós falamos das finanças, se nós estamos devolvendo é porque Deus nos concedeu. E aí é super legal. É algo diferente, tá certo? O dízimo ele é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. Sabe o que é que isso significa? Que eu e você não devemos ficar presos às questões materiais, às finanças, porque Deus, nós devolvemos porque somos gratos a Deus, porque já recebemos a bênção, e quando nós devolvemos, o que acontece? Deus ainda continua nos abençoando mais ainda, porque Ele sabe que nós estamos sendo o quê? Fiéis. Dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. Veja só, vamos passar aqui a informação. Associação Geral dos Adventistas, Princípios e Diretrizes sobre Dízimos, item 111, página 22, 111F. Diz assim, ó: estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta, ou seja, antes do desconto dos impostos. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos, contribuições para o INSS podem ser descontadas. Então, a informação que é trazida é que deve ser relacionada à questão do bruto. Já com relação aos autônomos, aí vem trazendo com relação à questão do lucro real que ele está tendo ali. Tá certo? Então, essa informação ela é preciosíssima. E, por exemplo, quando se fala nessa questão, é usado o exemplo aqui da viúva de Sarepta, quando Elias chegou ali. Elias, então, conversa com a viúva de Sarepta, e ao conversar com ela ali, ele pede que primeiro ela faça para ele o alimento. E a gente sabe na história que ela ali praticamente não tinha mais nada. Ela, inclusive, menciona que comeria e iria morrer. Mas ela confiou no que o profeta vinha trazendo. Por isso que nós precisamos confiar no que Deus provê para nós. Veja só o que é que acontece. Olha o comentário
Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 405. Como temos visto, cada um tem de decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. É o que eu falei para vocês e tenho conversado que o que nós precisamos fazer devolver com relação à questão de sermos prazerosos nisso que estamos fazendo. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? Vamos ver aqui, 1 Coríntios, Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. É sempre muito bom nós tratarmos de alguns assuntos que muitas vezes não são assuntos comuns a nós. Veja só. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ok? Vamos ver aqui. Mistérios, verdades só conhecidas por meio da revelação divina. Fiel. Fiel a quem? A Deus. Então, nós precisamos buscar essa linha. Veja só o que é que diz aqui o comentário. O que significa ser fiel no dízimo? Primeiro, a quantia indicada, 1/10 ou 10% de nossa renda ou lucro. Segundo, o local da entrega, a casa do tesouro, o lugar de onde os ministros do evangelho são pagos. Terceiro, o princípio, honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda. Não é do que sobra, é do primeiro momento. Você pegou, já separa, e aí depois o restante você vai usar para as suas atribuições, para o que você precisa. Quarto, o propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério de evangelização. A responsabilidade dos membros da igreja é defender os 3 primeiros aspectos. A responsabilidade dos administradores da Casa do Tesouro é certificar-se de que os recursos do dízimo sejam usados de forma adequada. Inclusive, eu já tinha mencionado isso aí para vocês. Quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o que é de Deus, o que será dito aos fiéis? Tragam todos os dízimos à Casa do Tesouro. É a ordem de Deus. Então, eu preciso fazer isso aí. Está escrito no livro Educação. É uma questão simples. É uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Gerenciar para Deus é um privilégio único e uma responsabilidade. Ele nos abençoa, nos sustenta e pede apenas 1/10. E então Ele usa seu dízimo para prover os que estão no ministério, como fez para com a tribo de Levi durante a época do Israel. Então os nossos ministros, nossos pastores, eles são pagos através da devolução dos nossos dízimos, para que a obra continue sendo pregada em todo o mundo. Eu quero finalizar lendo com você o estudo adicional, que é a parte final, e essa parte eu gosto de ler na íntegra. Diz o seguinte, se todos os dízimos, esse documento de Ellen White acerca do dízimo em Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 245 a 252. Estudo e Conselhos sobre Mordomia, página 46 a 77, capítulos 12 a 22, para que você possa se inteirar, caso você tenha algum tipo de dúvida, ok? Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nossas ofertas aumentariam em 1000%. Pare e pense sobre isso. No 3º capítulo de Malaquias encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolverem os dízimos e as ofertas. Review and Herald, 17 de dezembro de 1901, e aqui Ellen White que trouxe para nós essa informação. A parte final, devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância,
E o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 305. Portanto, nós aprendemos que quando nós dizimamos, nós estamos sendo fiéis a Deus e precisamos dizimar com alegria. É a 10ª parte. Nós estamos devolvendo 10% de tudo que Ele nos deu. Para que haja um entendimento mais pleno sobre a questão, eu vou simplificar para você. Você recebeu 10 e 1 você devolve a Deus. Ok? Então, vamos orar para que assim possamos encerrar a nossa lição. E eu espero que tenha havido entendimento. Caso você não tenha compreendido de forma plena, mantenha contato conosco. Nós temos o Instagram, nós temos o YouTube também, que você pode botar aí no chat, por onde nós estamos transmitindo para vocês. Você mantém um contato e aí a gente responde. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede a oportunidade de adorarmos ao Senhor através dos nossos bens. Que o Senhor continue cuidando de nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, e que possamos compreender cada dia mais o que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde, é o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até o próximo sábado com mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina.